qual serão dotados de instrumentos sensoriais e órgãos de atividade mais elevados, tal como, a partir de indeterminada matéria viva, as forças da natureza dotaram de órgãos o corpo físico. O início deve consistir em se dirigir a atenção da alma para certos fenômenos no mundo em nosso derredor. Tais fenômenos são, de um lado, o germinar, o crescer e o vicejar da vida e, de outro lado, todos os fenômenos relacionados com o murchar, o declinar e o perecer. Em toda parte para onde quer que o ser humano dirija seu olhar, tais fenômenos existem simultaneamente. E em toda parte também provocam, de forma natural, sentimentos e pensamentos no ser humano. Mas o ser humano, sob condições normais, não se entrega o suficiente a esses sentimentos e pensamentos, já que corre rápido demais de uma impressão a outra. Trata-se de ele, intensamente de forma bem consciente, dirigir a atenção a esses factos. Ao perceber o florescer e o vicejar de uma certa espécie, terá de banir todo o demais de sua alma e abandonar-se, por curto tempo, somente a essa impressão única. E logo se convencerá de que um sentimento, que outrora, em tal caso, apenas passava rapidamente por sua alma, cresce e reveste-se de uma forma vigorosa e enérgica. Esta forma de sentimento ele terá de deixar ressoar calmamente dentro de si. Neste caso terá de acalmar-se por completo em seu íntimo. Terá de fechar-se ao restante do inundo exterior e só seguir aquilo que sua alma diz do florescer e vicejar. Neste caso não se deve, de forma alguma, acreditar que se possa ir muito longe fazendo embotar os sentidos em relação ao mundo. Deve-se, primeiro, observar os objetos tão intensos e exatamente quanto possível, para só então entregar-se aos sentimentos que revivem e os pensamentos que emergem na alma. Trata-se de dirigir a atenção para ambos, com perfeito equilíbrio interior. Ao encontrar a necessária calma e se abandonar aquilo que revive na alma, a pessoa vivenciará, ao cabo de algum tempo, o seguinte: verá emergirem, no íntimo, novas espécies de sentimentos e pensamentos até então desconhecidos. Quanto mais frequentemente se dirigir a atenção dessa maneira a algo em processo de crescer, florescer e vicejar e, alternadamente, a algo em processo de murchar, perecer, tanto mais vivos se tornarão esses sentimentos. E a partir dos sentimentos e pensamentos que assim surgem, formar-se-ão os órgãos de clarividência tal qual se formaram olhos e ouvidos do corpo físico, a partir de matéria vivificada, sob a ação de forças da natureza. Uma forma bem definida de sentimentos é ligada ao crescer e ao vir a ser, uma outra, bem definida, ao murchar e perecer. Mas somente quando o cultivo desses sentimentos for almejado da maneira descrita, é possível descrever, de forma aproximadamente exata, como são esses sentimentos. Ao atravessar essas vivências interiores, cada qual é capaz de proporcionar a si mesmo uma representação mental completa. Quem frequentemente dirigiu a atenção aos processos de germinar, vicejar e florescer sentirá algo que se assemelha, remotamente, às impressões ao raiar do sol. E, a partir do processo do murchar e perecer, surgirá uma vivência que da mesma forma poderá ser comparada à lenta ascensão da lua no horizonte. Esses dois sentimentos são duas forças que, por meio do devido cultivo, ao cabo do desenvolvimento cada vez mais vivo levam efeitos espirituais dos mais significantes. A quem sempre de novo, sistemática e premeditadamente se entregar a tais sentimentos, descortinar-se-á um novo mundo. O mundo anímico, o assim chamado plano astral, começará a raiar diante dele. Crescer e perecer não mais constituirão factos que outrora deixavam impressões vagas, virão a formar, isto sim, linhas e figuras espirituais de que ele antigamente nada suspeitava. E essas linhas e figuras possuem diversas formas, de acordo com as diversas aparições. Uma flor desabrochada traça uma linha toda especial diante de sua alma,
da mesma forma como faz um animal em crescimento ou uma árvore em vias de morrer. O mundo anímico, o plano astral, desfraldar-se-á paulatinamente diante dele. Nada há de arbitrário nessas linhas e figuras. Dois discípulos do oculto, encontrando-se no mesmo grau de disciplina, sempre visualizarão, face a idêntico fenômeno, as mesmas linhas e figuras. Tão indubitavelmente como dois indivíduos de vista normal enxergam redonda uma mesa redonda, e não redonda um e quadrada o outro, tão indubitavelmente surgirá, diante de duas almas, a mesma configuração espiritual ao contemplarem uma flor desabrochada. Assim como as configurações de plantas e animais são descritas na história natural comum, da mesma maneira o conhecedor da ciência espiritual descreve ou desenha as configurações espirituais dos processos de crescimento e perecimento segundo classes e espécies. Quando o discípulo estiver suficientemente adiantado para ver tais configurações em fenômenos que também se lhe apresentam fisicamente ao olho, também não estará longe daquele grau de ver coisas que não possuem existência física e que, portanto, têm de permanecer ocultas àquele carente de qualquer ensinamento da doutrina esotérica. É necessário enfatizar que o pesquisador do oculto não se deverá perder em reflexões sobre o significado de uma ou outra coisa. Tal trabalho racional só o levará a afastar-se do caminho certo. Ele terá de olhar o mundo sensorial sem prevenções, com um senso sadio, com senso agudo de observação e, em seguida, entregar-se a seus sentimentos. Não deve querer tirar conclusões sobre o significado das coisas, especulando por meio da razão, mas, sim, deve deixar que as próprias coisas se lhe revelem. Outro ponto importante é o que a ciência oculta chama de orientação nos mundos superiores. A pessoa chega a isso ao compenetrar-se por completo com a consciência de que sentimentos e pensamentos são fatos reais, exatamente como são mesas e cadeiras no mundo físico sensorial. No mundo anímico e no mental, sentimentos e pensamentos actuam sobre os outros tal qual no físico as coisas sensoriais. Enquanto alguém não estiver vivamente compenetrado por essa consciência, não acreditará que um pensamento errado que esteja nutrindo possa actuar sobre outros pensamentos que vivificam o espaço mental, de maneira tão devastadora quanto um projétil disparado às cegas para objetos físicos, ao atingi-los. Tal indivíduo talvez jamais venha a permitir-se cometer uma ação física visível que considere absurda. Ele não recuará, porém, de nutrir pensamentos ou sentimentos desarrazoados, pois estes lhe parecem inofensivos para o restante do mundo. Todavia, na ciência do oculto só se progredirá atentando-se tanto aos próprios pensamentos e sentimentos quanto se atenta aos passos no mundo físico. Quando alguém depara com uma parede, certamente não tenta passar através dela, dirige os seus passos de forma a contorná-la. Orienta-se, pois, pelas leis do mundo físico. Tais leis também existem para o mundo dos sentimentos e dos pensamentos. Só que não podem impor-se de fora ao ser humano. Terão de fluir a partir da vida de sua própria alma. Isto se consegue ao proibir, a toda hora, a si mesmo de fomentar sentimentos e pensamentos impróprios. É preciso proibir a si próprio, durante esse espaço de tempo, tudo que sejam divagações arbitrárias e pretensiosas, toda fantasia indisciplinada, todo fortuito fluir e refletir de sentimentos. Longe de se perder com isso a sensibilidade, constatar-se-á, dentro em breve, que só se vem a ser rico em sentimentos e criador de autêntica fantasia quando se ordena, dessa forma, o próprio íntimo. No lugar do sentimentalismo mesquinho e associações pueris de ideias, surgirão sentimentos significativos e pensamentos fecundos. E esses sentimentos e pensamentos levam o ser humano a orientar-se no mundo espiritual e estabelecer relações corretas com as coisas desse mundo. Um efeito todo especial lhe ocorre. Assim como ele, na qualidade de homem físico, encontra seu caminho entre coisas físicas,
Assim sua trilha agora o leva através do crescimento e do perecimento, que ele conheceu no caminho acima descrito. Ele acompanhará, então, tudo quanto cresce e viceja, como também, por outro lado, tudo quanto murcha e perece, tal como é indispensável ao seu vicejar e ao universo. O discípulo terá de dedicar um outro cuidado ao mundo dos sons. Aí terá de distinguir entre o som produzido pelo assim chamado inanimado, um corpo que cai, um sino ou um instrumento musical, e aquele proveniente de seres animados, animal ou homem. Quem ouve um sino perceberá o som associando-lhe um sentimento agradável. Quem escuta um grito de um animal sentirá, além desse sentimento do som, ainda a revelação de uma vivência interior do animal, prazer ou dor. O discípulo do oculto terá de dedicar-se a esta última espécie de sons. Deverá concentrar toda a sua atenção no fato de que o som lhe anuncia algo situado fora da própria alma. E deverá submergir nesse elemento estranho. Deverá ligar intimamente seu sentimento com a dor ou com o prazer que lhe são anunciados através do som. Terá de colocar-se acima do que o som lhe significa, se lhe é agradável ou desagradável, afável ou reprovável. Só lhe poderá preencher a alma aquilo que se passa no ser do qual provém o som. Quem praticar sistemática e premeditadamente tais exercícios adquirirá, por esse meio, a faculdade de confluir, por assim dizer, com o ser do qual provém o som. Um indivíduo com sensibilidade musical experimentará tal cultivo de sua vida emotiva com mais facilidade que um outro sem pendores musicais. Todavia, ninguém deverá acreditar que o dom musical por si só já possa substituir esse cultivo. Na qualidade de discípulo do oculto, o indivíduo tem de aprender a sentir-se dessa forma perante toda a natureza. E, por meio disso, descerá para seu mundo anímico e mental uma nova disposição. Toda a natureza começará a sussurrar segredos ao indivíduo através de seu ressoar. O que outrora parecia ressonância incompreensível à sua alma torna-se, graças a isso, uma coerente linguagem da natureza. E onde outrora ouvia apenas som, ao ressoar o assim chamado inanimado, ele ouve agora uma nova linguagem da alma. Progredindo em tal cultivo de seus sentimentos, dentro em breve descobrirá ser capaz de ouvir aquilo de que antes nada suspeitava. Ele começará a ouvir com a alma. Para se alcançar o mais alto ponto acessível nesse campo, algo mais terá de ser acrescentado. De especial importância para a formação do discípulo é a maneira como ele escuta outras pessoas enquanto falam. Ele deverá acostumar-se a fazê-lo de tal forma que seu próprio íntimo fique absolutamente calado. Quando alguém manifesta uma opinião enquanto um outro escuta, geralmente se faz sentir no íntimo deste último uma concordância ou um desacordo. Muitas pessoas também se veem certamente impelidas a, de imediato, manifestar sua opinião de concordância e, sobretudo, suas ideias discordantes. O discípulo terá de levar ao emudecimento toda essa concordância e todo esse desacordo. Não se trata de ele repentinamente mudar sua maneira de viver para procurar alcançar continuamente tal silêncio interior. Ele deverá começar a exercitar-se nisso ao praticá-lo em casos isolados, por ele premeditadamente escolhidos. Então, muito lento e paulatinamente, como que por si, essa maneira totalmente nova de escutar insinuar-se-á em seus hábitos. Na pesquisa espiritual costuma-se treinar tais exercícios metodicamente. Os discípulos, a título de exercitar-se, sentem-se obrigados a escutar, por um espaço de tempo, os pensamentos mais adversos, ao mesmo tempo levando ao silêncio absoluto todas as concordâncias e, principalmente, todos os julgamentos desfavoráveis. Trata-se, graças a isso, de não apenas abster-se de qualquer julgamento intelectual, mas também de qualquer sentimento de desagrado, de desaprovação ou ainda de consentimento. O discípulo terá especialmente de observar em si mesmo, sempre e cuidadosamente, se tais sentimentos existem, não só na superfície, mas ainda no mais íntimo de sua alma. Ele terá, por exemplo,
de escutar as palavras de pessoas que de alguma forma lhe são muito inferiores e, nessa ocasião, reprimir cada sentimento de melhor conhecimento ou de superioridade. É proveitoso para cada um escutar crianças de tal maneira. Até mesmo o mais sábio poderá aprender imensamente de crianças. Assim, o indivíduo conseguirá escutar as palavras de outro de forma inteiramente altruísta, fazendo abstração absoluta de sua própria pessoa, de sua opinião e maneira de sentir. Se ele se exercitar dessa forma a ouvir sem espírito crítico, mesmo face a opiniões completamente opostas, quando o mais absurdo se desenrola diante dele, aprenderá pouco a pouco a amalgamar-se por completo à essência do outro, a nela integrar-se. Escutará então, de permeio às palavras, o interior da alma do outro. Só por meio de constantes exercícios desse tipo é que o som se torna o meio correto para a percepção da alma e do espírito. Sobretudo, isso pressupõe a mais severa autodisciplina. Esta, porém, conduzirá a um elevado fim. Ora, se seus exercícios forem efetuados em conjunto com os outros indicados, relativos ao soar na natureza, surgirá uma nova faculdade auditiva na alma, capacitando-a a captar manifestações do mundo espiritual não expressas em sons exteriores, perceptíveis ao ouvido físico. Despertará a percepção do verbo interior. Ao discípulo desvendam-se, gradualmente, verdades do mundo espiritual. Ele escuta uma linguagem espiritual. Todas as verdades superiores são alcançadas através de tal fala interior. E o que se pode ouvir pela boca de um autêntico pesquisador do oculto, ele o aprende dessa forma. Isso não quer dizer, em absoluto, que seja desnecessário dedicar-se a textos científicos espirituais antes de, dessa maneira, conseguir perceber a fala interior. Pelo contrário, o estudo de tais textos, a escuta dos ensinamentos de pesquisadores do oculto também são, por si, meios capazes de proporcionar o autoconhecimento. Cada frase que o indivíduo ouve da ciência oculta é capaz de levar o sentido aonde este tem de chegar, se a alma tiver de experimentar verdadeiro progresso. A tudo que foi exposto deverá ser acrescentado muito mais estudo zeloso daquilo que os pesquisadores do oculto vêm comunicando ao mundo. Tal estudo faz parte da preparação de toda disciplina oculta. E quem quisesse aplicar todos os demais meios não alcançaria fim algum se não assimilasse os ensinamentos dos pesquisadores do oculto. Ora, uma vez que emanaram do verbo interior vivo, da fala interior viva, esses ensinamentos possuem, por si, vida espiritual. Não são meras palavras. São forças vivas. E enquanto você acompanha as palavras de um experimentado ocultista, enquanto lê um livro proveniente de uma verdadeira vivência interior, em sua alma actuam forças que o tornam igualmente clarividente, tal qual as forças da natureza plasmaram seus olhos e ouvidos a partir de matéria viva. A iluminação. A iluminação parte de processos muito simples. Também aqui se trata de desenvolver certos sentimentos e pensamentos latentes em cada ser humano e que precisam despertar. Estes só poderão conduzir à percepção das aparências luminosas interiores quem executar com toda a paciência, rigor e continuidade os processos simples. O início se fará com a contemplação, de uma determinada maneira, de diversos seres da natureza, por exemplo, uma transparente e bem formada pedra, cristal, uma planta e um animal. Procure-se inicialmente dirigir toda a atenção à comparação da pedra com o animal, da seguinte forma: os pensamentos que para aí são dirigidos terão de atravessar a alma acompanhados de sentimentos vivos. E nenhum outro pensamento, nenhum outro sentimento poderão intrometer-se e perturbar a contemplação intensiva e compenetrada. Diga o discípulo a si mesmo: a pedra possui uma figura. O animal também possui uma figura. A pedra permanece quieta em seu lugar. O animal muda seu lugar. É o instinto, o apetite, que faz o animal mudar de lugar. E é também aos apetites que serve a figura do animal. Seus órgãos,
Seus instrumentos são plasmados de conformidade com esses instintos. A figura da pedra não é formada de acordo com apetites, mas sim por uma força livre de apetites. Se nos aprofundarmos intensamente nesses pensamentos e, ao cabo disso, observarmos pedra e animal com compenetrada atenção, viverão então na alma duas espécies de sentimentos inteiramente distintos. Da pedra fluirá uma espécie de sentimento e do animal outra espécie, dentro de nossa alma. De início a coisa provavelmente não terá êxito, mas pouco a pouco, mediante exercícios verdadeiramente pacientes, esses sentimentos aparecerão. Basta apenas exercitar continuamente. Primeiro, os sentimentos existirão apenas enquanto durar a contemplação, mais tarde, terão efeito prolongado. E finalmente virão a ser algo que permanecerá vivo na alma. Bastará ao indivíduo recordar-se, e ambos os sentimentos emergirão, mesmo sem contemplação de um objeto exterior. A partir desses sentimentos e dos pensamentos a eles ligados, formam-se órgãos de clarividência. Se depois se acrescentar a contemplação ainda a planta, notar-se-á que o sentimento emanado dela situa-se no meio dos que fluem da pedra e do animal, tanto no que se refere à sua natureza como também ao seu grau. Os órgãos que de tal maneira se plasmam são olhos espirituais. Aprende-se a enxergar paulatinamente, através deles, algo como cores anímicas e espirituais. Enquanto se aprendeu somente o que foi descrito como preparação, o mundo espiritual, com suas linhas e figuras, permanece escuro. Através da iluminação se torna claro. Também aqui é de se frisar que as palavras escuro e claro, assim como as outras expressões usadas, exprimem apenas aproximadamente o que se pretende dizer. Se quisermos servir-nos dos recursos da linguagem comum, não haverá outra alternativa. Essa linguagem foi criada somente para as condições físicas. A ciência oculta denomina que para o órgão de clarividência flui da pedra por azul ou vermelho azulado. Aquilo que é percebido do animal, por vermelho ou amarelo avermelhado. De facto, são cores de ordem espiritual que aí são visualizadas. A cor que emana da planta é verde que, pouco a pouco, tende para o rosa claro etérico. Dentre os seres da natureza, é a planta que, nos mundos superiores, de certa forma tem qualidades semelhantes às que possui no mundo físico. Não é o mesmo, no entanto, o caso da pedra ou do animal. É preciso ter em mente que, com as cores acima citadas, apenas se indicaram os matizes principais dos reinos mineral, vegetal e animal. Na realidade, existem todos os matizes intermediários possíveis. Cada mineral, cada planta, cada animal possui sua nuance particular de cor. Ademais, há ainda as entidades dos mundos superiores que jamais se incorporam fisicamente, com suas cores muitas vezes encantadoras, mas muitas vezes também horripilantes. De facto, a riqueza cromática nesses mundos superiores é infinitamente maior que no mundo físico. Uma vez havendo adquirido a faculdade de enxergar com olhos espirituais, o indivíduo deparará também, dentro de um prazo curto ou longo, com os mencionados seres superiores e, em parte, também inferiores a ele, os quais jamais penetram na realidade física. Uma vez que o indivíduo tenha progredido até o ponto aqui descrito, muitos caminhos lhe estarão abertos. Mas não se aconselha a ninguém prosseguir ainda mais sem a cuidadosa observação do já dito ou comunicado pelo pesquisador do oculto. E, ainda com relação ao já dito, a melhor coisa será a observância de tal competente direção. Aliás, se o indivíduo encontrar em si a força e a perseverança para alcançar o correspondente aos referidos graus elementares da iluminação, certamente procurará e encontrará a direção correta. Uma preocupação, no entanto, se fará necessária em quaisquer circunstâncias, e quem não quiser assumi-la fará melhor abstendo-se de todos os passos na ciência do oculto. É preciso que quem se torna discípulo nada perca de suas qualidades de nobreza,
bondade e sensibilidade de pessoa acessível a toda a realidade física. No decorrer do aprendizado, ele terá, pelo contrário, de aumentar constantemente sua força moral, sua integridade interior, sua capacidade de observação. Para citar um detalhe, durante os exercícios elementares de iluminação, o discípulo terá de cuidar para que sua compaixão para com os mundos humano e animal, seu sentido para com a beleza da natureza, sejam continuamente aumentados. Caso ele não se preocupe com isso, aquele sentimento e este sentido embotar-se-ão em função de tais exercícios. O coração tornar-se-á endurecido e o sentido, apático. E isto levará a resultados perigosos. Nos próximos capítulos se abordará, dentro do possível, como a iluminação se configura quando, no sentido dos exercícios acima, relativos à pedra, planta e animal, se acende ao ser humano, e como, após a iluminação, a fusão da alma com o mundo espiritual sucederá algum dia sob quaisquer circunstâncias e conduzirá à iniciação. Em nossa época, o caminho à ciência oculta vem sendo procurado por muitas pessoas. De várias maneiras isso está sendo feito, experimentados-se muitos procedimentos perigosos e até condenáveis. Por isso, aqueles que acreditam saber algo verdadeiro dessas coisas devem proporcionar a outros a possibilidade de conhecer um pouco da disciplina do oculto. Aqui, nada foi comunicado além daquilo que corresponde a tal possibilidade. É necessário que algo de verdadeiro se torne público, a fim de que o errôneo não cause grandes danos. Através dos caminhos aqui traçados ninguém poderá sofrer danos, desde que nada seja forçado. Ter-se-á apenas de considerar isto: ninguém deverá dedicar a tais exercícios mais tempo e força do que sua situação de vida e suas obrigações lhe permitem. Ninguém deverá, através da trilha do oculto, mudar de repente algo em suas condições de vida exterior. Se a pessoa almejar resultados verdadeiros, deverá munir-se de paciência, deverá ser capaz de, após poucos minutos de exercício, cessá-los para retomar calmamente o trabalho diário. E nada dos pensamentos relativos aos exercícios deverá misturar suas atividades cotidianas. Quem não aprendeu a saber esperar, no mais elevado e melhor sentido, não serve para discípulo nem jamais alcançará resultados de valor relevante. Controle dos pensamentos e sentimentos. Quando alguém procura os caminhos para a ciência do oculto pela forma descrita no capítulo precedente, não pode deixar, no decurso de todo o trabalho, de fortalecer-se pela ação contínua de um pensamento. Deverá ter sempre em mente que após algum tempo pode ter realizado consideráveis progressos, sem que estes se lhe evidenciem sob a forma que talvez tenha imaginado. Quem não levar isso em conta facilmente perderá a perseverança e, depois de pouco tempo, renunciará a todas as tentativas. As forças e as faculdades que terão de desenvolver para esse fim são, inicialmente, de espécie muito delicada. E sua essência é algo totalmente diverso daquilo que o indivíduo imaginou anteriormente. É que ele apenas estava acostumado a ocupar-se com o mundo físico. O espiritual e o anímico subtraíam-se ao seu olhar e também à sua concepção. Portanto, ele não deve admirar-se quando agora, ao se desenvolverem nele forças espirituais e anímicas, não as percebe de imediato. Reside aí a possibilidade de incorrer num equívoco quem se dirige à trilha do oculto sem orientar-se pelos resultados coletados por experimentados pesquisadores. O pesquisador do oculto conhece os progressos alcançados pelo discípulo muito antes de este próprio ter consciência disso. Ele sabe como os delicados olhos espirituais se formam, antes que o discípulo saiba algo a respeito. E uma grande parte das instruções desse pesquisador do oculto consiste justamente em expressar aquilo que faz com que o discípulo não perca a confiança, a paciência e a perseverança antes de chegar ao próprio conhecimento de seu progresso. É que o perito não pode dar a seu discípulo nada senão o que neste já existe em estado latente.
Ele só pode conduzir ao desenvolvimento das faculdades adormecidas. Mas o que comunica a partir de suas experiências torna-se um esteio para quem quer atravessar as trevas rumo à luz. Muitos abandonam a trilha para a ciência oculta logo depois de nela haverem entrado, porque seus progressos não se lhes tornam perceptíveis de imediato. E mesmo quando as primeiras experiências superiores se apresentam ao discípulo, muitas vezes este as julgará ilusórias porque formava ideias completamente diferentes daquilo que terá de vivenciar. Ele perde a coragem, seja porque julga as primeiras experiências destituídas de valor ou porque as considera tão modestas que não crê serem capazes de, dentro de um prazo previsível, conduzi-lo a algo relevante. Coragem e autoconfiança são, porém, duas luzes que, no caminho para a ciência do oculto, não se devem apagar. Quem não for capaz de sempre recomeçar pacientemente um exercício em que aparentemente malogrou inúmeras vezes não poderá ir longe. Bem antes de uma nítida percepção dos progressos, surge um vago sentimento de que se está no caminho correto. E este sentimento terá de ser nutrido e cultivado, pois poderá tornar-se um guia seguro. Antes de tudo, deve-se extirpar a crença de que teria de ser por atividades totalmente estranhas e misteriosas que se alcançariam conhecimentos superiores. É preciso ter em mente que se terá de partir de sentimentos e pensamentos com os quais se convive continuamente, tendo-se apenas de dar a esses sentimentos e pensamentos uma direção diferente da costumeira. De início, cada um diga a si mesmo: em meu próprio mundo de sentimentos e pensamentos acham-se latentes os mais elevados mistérios, só que eu não os percebi até agora. Tudo repousa, por fim, no facto de um ser humano trazer constantemente consigo corpo, alma e espírito e, no entanto, ter consciência precisa só de seu corpo, e não de sua alma e de seu espírito. E o discípulo do oculto conscientiza-se da alma e do espírito tal qual o indivíduo comum tem consciência de seu corpo. Daí decorre a importância de dar aos sentimentos e pensamentos a direção correta. Desenvolvem-se, então, as percepções daquilo que para a vida comum é invisível. Pretende-se aqui indicar um dos caminhos pelos quais isto é feito. Trata-se, novamente, de uma coisa simples, como quase tudo até aqui exposto. Mas ela produzirá os maiores efeitos se for realizada com perseverança, se o indivíduo for capaz de dedicar-se a ela com a necessária disposição íntima. Observemos uma pequena semente de uma planta. Convém, diante dessa coisa insignificante, intensificar os pensamentos corretos e, através desses pensamentos, desenvolver determinados sentimentos. Em primeiro lugar, conscientizemos o que se vê realmente. Descrevamos a nós mesmos forma, cor, todos os demais atributos da semente. Depois, reflectamos sobre o seguinte: dessa semente nascerá uma planta multiforme se for plantada na terra. Conscientizemos essa planta, estruturando-a a seguir na fantasia. E, então, imaginemos: o que agora represento em minha fantasia as forças da terra e da luz mais tarde farão realmente sair da semente. Se eu tivesse à minha frente uma coisa artificial, imitando de forma ilusória essa semente a ponto de meus olhos não poderem discerni-la de uma autêntica, não haveria força nem da terra nem da luz que dela pudesse fazer sair uma planta. Quem conceber esse pensamento com nitidez, quem o vivenciar interiormente, será capaz de formular também o seguinte, com o sentimento correto, dizendo a si mesmo: na semente jaz, de forma latente, como força da planta toda a traço, aquilo que mais tarde brotará dela. Na imitação artificial, essa força não existe. E ainda assim ambas são iguais aos meus olhos. Na verdadeira semente está, pois, contido algo invisível, que não existe na imitação. Dirijamos, então, sentimentos e pensamentos a esse invisível. Imaginemos, esse invisível transformar-se-á, mais tarde, na planta visível que terei diante de mim em forma e cor.
Abandonemo-nos ao seguinte pensamento: o invisível tornar-se-á visível. Se eu não fosse capaz de pensar, não se me poderia anunciar, desde já, o que só mais tarde virá a ser visível. Deixe-se especialmente claro, o que então se pensa deverá também ser sentido intensamente. Deve-se, com calma, sem interferência de outros pensamentos, vivenciar, em si mesmo, o que foi indicado acima. E é preciso dar tempo para que o pensamento e o sentimento ligados a isso cheguem a encravar-se, por assim dizer, na alma. Se isto for alcançado da maneira correta, perceber-se-á após algum tempo, talvez após muitas tentativas, uma força interior. E essa força gerará uma nova visão. A semente aparecerá como que envolta em uma pequena nuvem luminosa. Será experimentada, de forma sensorial e espiritual, como uma espécie de chama. O centro dessa chama, causar-nos-á uma sensação semelhante à impressão da cor lilás, e as bordas, uma sensação semelhante à cor azulada. Agora surge o que não se via antes e que a força dos pensamentos e dos sentimentos criou, força essa que se suscitou anteriormente. O que sensorialmente era invisível, a planta que virá a tornar-se visível mais tarde, revela-se aí de forma espiritual visível. É compreensível que algumas pessoas considerem essa ilusão. Muitas dirão: de que me servem tais visões, tais quimeras? E alguns desistirão e deixarão de prosseguir na trilha. Mas trata-se, justamente nesses difíceis pontos da evolução humana, de evitar que fantasia e realidade espiritual sejam confundidas. E, além do mais, de ter a coragem de avançar e não tornar-se medroso e desalentado. Por outro lado, é preciso sublinhar que o bom senso que distingue a verdade da ilusão deve ser cultivado continuamente. Durante todos esses exercícios, o indivíduo nunca poderá perder o pleno e consciente domínio de si mesmo. Tão seguramente como pensa sobre coisas e processos da vida cotidiana, também terá de pensar aqui. Seria grave entregar-se a quimeras. A cada momento ele terá de manter-se com juízo claro, para não dizer sóbrio. E cometeria o maior erro se, através de tais exercícios, perdesse seu equilíbrio, se fosse impedido de julgar tão sadia e claramente sobre coisas da vida cotidiana como fazia anteriormente. O discípulo deve, portanto, verificar sempre de novo se acaso saiu de seu equilíbrio ou se continua o mesmo dentro das condições em que vive. Apoio firme em si próprio, bom senso para tudo, eis o que precisa aguardar para si. Contudo, cumpre atentar rigorosamente para o fato de que não deve entregar-se a quimeras de qualquer maneira, não deve abandonar-se a toda sorte de exercícios. As direções de pensamento aqui indicadas têm sido experimentadas e praticadas desde tempos remotos nas escolas do oculto. E unicamente essas são indicadas aqui. Quem quisesse praticar algumas de outra natureza, inventadas por si próprio ou das quais tivesse ouvido falar ou lido aqui ou ali, cairia em erro e dentro em breve encontrar-se-ia numa trilha de ilimitadas fantasmagorias. Um outro exercício que o deverá seguir já descrito é o seguinte: coloquemo-nos frente a uma planta em estado de pleno desenvolvimento. Aí compenetremo-nos do pensamento de que virá o tempo de essa planta perecer. Nada mais existirá daquilo que agora vejo diante de mim. Mas essa planta terá então produzido, a partir de si, grãos de sementes que virão a ser novas plantas. Outra vez perceberei que naquilo que enxergo jaz algo oculto não visto por mim. Compenetro-me inteiramente do seguinte pensamento: esta forma de planta, com suas cores, futuramente não mais existirá. Mas a ideia de que produz sementes ensina-me que não desaparecerá no nada. O que a livra do desaparecimento é algo que agora posso ver tão pouco com os olhos quanto, anteriormente, pude visualizar a planta no grão de semente. Nela existe algo que não posso enxergar com os olhos. Se deixo esse pensamento viver em mim, e o respectivo sentimento em mim liga-se a ele, desenvolver-se-á depois de algum tempo uma força em minha alma que virá a ser uma nova visão.
Da planta novamente emanará uma espécie de formação espiritual flamejante. Esta, naturalmente, é proporcionalmente maior que anteriormente descrita. A chama, em sua parte central, poderá ser percebida aproximadamente como sendo azul esverdeada e, em suas bordas exteriores, vermelho-amarelada. Acentuemos expressamente: o que aqui é denominado cores não se vê da mesma forma como olhos físicos veem as cores, mas a percepção espiritual experimenta algo parecido, como ao se obter uma impressão colorida. Perceber espiritualmente o azul equivale a vivenciar ou experimentar algo parecido com o que se sente quando o olhar físico pousa na cor azul. Isso terá de levar em consideração quem, paulatina e realmente, quiser ascender a percepções espirituais. Se, do contrário, espera encontrar no plano espiritual apenas uma repetição do físico, isso lhe causaria as mais amargas desilusões. Quem consegue visualizar espiritualmente tais fenômenos ganhou muito, pois as coisas se lhe desvendam não apenas na presente existência, mas também em seu surgimento e em seu perecimento. Ele começa a ver em toda parte o espírito, do qual os olhos físicos nada podem saber. E, com isto, deu os primeiros passos para, paulatinamente e por concepção própria, desvendar o mistério de nascimento e morte. Para os sentidos exteriores, um ser surge pelo nascimento e perece na morte. Mas isto somente porque os sentidos não percebem o espírito oculto do ser. Para o espírito, nascimento e morte são apenas uma transformação, tal qual o desabrochar da flor a partir do botão é uma transformação que se desenrola diante dos olhos físicos. Mas ao se querer conhecê-lo por meio da própria visão, ter-se-á primeiro de despertar, pela maneira indicada, os sentidos espirituais para tal. Para antecipar desde já mais uma objeção que poderiam fazer pessoas com alguma experiência anímica, psíquica, seja dito o seguinte: não se pretende contestar a existência de caminhos mais curtos e mais simples, nem o facto de um ou outro, a partir de visão própria, ter chegado a conhecer os fenômenos de nascimento e morte sem, primeiro, percorrer tudo o que aqui está descrito. Com efeito, há pessoas, dotadas de importantes disposições psíquicas, que apenas carecem de um pequeno impulso para desenvolver-se. Mas essas pessoas são exceções. O caminho aqui indicado, no entanto, é convencional e seguro. Ora, é possível adquirir alguns conhecimentos químicos por um caminho excepcional, mas ao se pretender ser um químico, ter-se-á de trilhar o caminho convencional e seguro. Surgiria um grave equívoco se alguém acreditasse poder alcançar de forma mais cômoda o fim almejado contentando-se com a mera representação do referido grão de semente ou da planta e simplesmente representando-os na fantasia. Quem faz isso poderá, eventualmente, atingir também o fim, não tão seguramente, porém, como pela maneira descrita. A visão a qual se chegará será, na maioria das vezes, uma fantasmagoria. Nesse caso ter-se-ia de aguardar primeiro a transformação em visão espiritual. Pois trata-se de eu não criar arbitrariamente visões em mim, mas sim de a realidade criá-las em mim. Das profundezas de minha própria alma a verdade terá de brotar, mas não é meu eu comum que, por si, pode ser o mágico querendo atrair a verdade. Devem sê-lo aqueles seres cuja verdade espiritual pretendo contemplar. Quando o indivíduo, por meio de tais exercícios, tiver encontrado em si os primeiros rudimentos da percepção espiritual, poderá então ascender à contemplação do próprio ser humano. Por ora, ter-se-ão de escolher manifestações simples da vida humana. Antes de se passar a isso, é necessário que se trabalhe especialmente a sério na íntegra purificação do caráter moral. Ter-se-á de banir todos os pensamentos no sentido de que o conhecimento alcançável dessa maneira possa ser aplicado na satisfação dos interesses pessoais. A pessoa terá de entrar num acordo consigo mesma para jamais utilizar no mau sentido, sobre os semelhantes, um poder que porventura venha a adquirir. Portanto,
Cada um que procura os mistérios da natureza humana através da própria visão terá de obedecer à regra de ouro das autênticas ciências espirituais. E esta regra é a seguinte: se você tenta avançar um passo na cognição de verdades ocultas, faça, então, ao mesmo tempo, 3 para diante no aperfeiçoamento de seu caráter rumo ao bem. Quem observar esta regra estará em condições de executar exercícios tais como o que passa a ser descrito. Evoque-se a imagem de uma pessoa da qual se observou, em alguma ocasião, o modo como desejou qualquer coisa. A atenção terá de ser focalizada no apetite. O melhor seria fazer recordar, na memória, aquele momento em que o apetite alcançou maior intensidade, mas quando ainda não se podia julgar se a pessoa obteria ou não o que desejava. E, agora, entregue-se o exercitante inteiramente à representação daquilo que observa na recordação. Estabeleça na própria alma a maior calma interior imaginável. Esforce-se, tanto quanto possível, para tornar-se cego e surdo a tudo o mais que se passa ao seu redor. E atente especialmente para o fato de que, por meio da representação estimulada, desperta um sentimento na alma. Deixe esse sentimento acender em si qual uma nuvem elevando-se no horizonte inteiramente vazio. É natural que, via de regra, a observação seja interrompida pelo fato de não se ter observado a pessoa em questão em tempo suficiente no referido estado de alma. Provavelmente será preciso fazer 100, até centenas de tentativas inúteis. Não se pode, pois, perder a paciência. Após muitas tentativas, chegar-se-á a vivenciar, na própria alma um sentimento correspondente ao estado de alma da pessoa observada. Então se notará também, após algum tempo, que por meio desses sentimentos surgirá uma força que na própria alma se converterá em visão espiritual do estado anímico do outro. No campo da visão apresenta-se uma imagem que se experimentará como algo luminoso. E essa luminosa imagem espiritual é assim chamada incorporação astral do observado estado anímico do apetite. Pode-se novamente descrever essa imagem como semelhante a uma chama. Ela será percebida, no centro, como vermelho amarelado e nas bordas como azul avermelhado ou lilás. Muito depende de que se haja com delicadeza em relação a tais visões espirituais. O melhor será, de início, não comentá-las com ninguém, a não ser com o guia, caso a pessoa o tenha. Pois ao tentar descrever tal aparência por meio de palavras inadequadas poderá tornar-se, muitas vezes, vítima de graves ilusões. Empregam-se palavras triviais que, no entanto, não se destinam a tais coisas, sendo por isso grosseiras e pesadas demais para elas. A consequência disso é o indivíduo ver-se tentado, por meio do próprio esforço em expressar o fenômeno em palavras, a entremear a verdadeira visão toda espécie de quimeras. Novamente, eis uma importante regra para o discípulo: sabe guardar silêncio acerca de tuas visões espirituais. Sim, cala-te até ante ti mesmo. Não tentes expressar em palavras ou meditar pelo raciocínio desajeitado o que vês no espírito. Abandona-te despreconcebidamente à tua contemplação espiritual e não a perturbes por meio de muita reflexão a respeito. Pois terás de levar em consideração que inicialmente tuas reflexões em absoluto estarão à altura de tuas visões. Esse refletir, tu adquiriste em tua vida, até aqui limitada apenas ao mundo físico sensorial, o que agora adquires ultrapassa a tais limites. Não procures, portanto, aplicar ao novo elemento superior o critério antigo. Somente quem já dispõe de alguma segurança na observação das experiências interiores pode falar delas a fim de, por meio de tal testemunho, incentivar seus semelhantes. Ao exercício descrito pode ser adicionado outro complementar: observe-se, da mesma forma, como uma pessoa teve a satisfação de ver um desejo, uma esperança realizar-se. Ao se aplicarem as mesmas regras e cuidados, como indicado para o caso precedente, chegar-se-á, também aí,
Há uma visão espiritual. Notar-se a imagem de uma chama espiritual que no centro é vivenciada como sendo amarela com bordas esverdeadas. Por meio de tais observações de seus semelhantes, o indivíduo facilmente poderá incorrer num erro moral. Ele pode tornar-se desamoroso. Que isto não suceda terá de ser almejado por todos os meios imagináveis. Para se observar de tal forma será necessário haver alcançado integralmente o nível de possuir a inabalável certeza de que pensamentos são coisas reais. Não mais se poderá permitir, acerca dos semelhantes, pensamentos inconciliáveis com o mais profundo respeito à dignidade humana e à liberdade do ser humano. O pensamento de que um ser humano pudesse ser, para nós, somente um objeto de observação não nos deveria ocorrer nem por um instante. Cada observação oculta a respeito da natureza humana terá de caminhar de mãos dadas com a autoeducação, estimando ilimitadamente todo o valor intrínseco de cada indivíduo e considerando como algo sagrado e por nós intocável, também em pensamentos e sentimentos, o que reside no interior do ser humano. Terá de permear-nos um sentimento de sagrado respeito diante de tudo o que é humano, mesmo quando apenas pensado em recordação. Com base apenas nesses dois exemplos pretendeu-se mostrar, preliminarmente, como se penetra até a iluminação acerca da natureza humana. Ao menos pôde-se mostrar, através dos mesmos, o caminho a ser trilhado. A alma de quem encontrar o necessário silêncio e calma interiores que fazem parte de tal observação sofrerá, graças a isso, uma grande transformação. Dentro de pouco tempo, chegará ao ponto em que o enriquecimento interior experimentado por seu ser lhe dará segurança e calma também em sua conduta exterior. E essa conduta exterior transformada retroagirá sobre sua alma, e dessa maneira ela conseguirá prosseguir. Encontrará meios e caminhos para descobrir cada vez mais aquilo que, da natureza humana, está oculto aos sentidos exteriores. E então se tornará também maduro para perscrutar as misteriosas relações entre a natureza humana e tudo que existe no cosmo. Seguindo esse caminho, o indivíduo aproximar-se-á cada vez mais do momento em que poderá executar os primeiros passos da iniciação. Porém, antes que possam ser feitos, ainda é necessário algo. Trata-se de algo de cuja necessidade o discípulo talvez menos se dará conta. Mais tarde, porém, ele o fará. O que, em verdade, o aspirante à iniciação deve trazer consigo são as virtudes da coragem e da intrepidez, de certa forma desenvolvidas. Cabe ao discípulo procurar francamente por oportunidades pelas quais essas virtudes possam ser aperfeiçoadas. Na disciplina do oculto elas deveriam ser sistematicamente criadas. Mas também a própria vida é, em verdade, uma boa escola de mistérios nesse sentido, talvez a melhor. Encarar calmamente um perigo, querer superar dificuldades sem hesitar, eis de que o discípulo terá de ser capaz. Ele deverá, por exemplo, face a um perigo, imediatamente despertar o seguinte sentimento: meu medo não é de proveito algum, não o devo ter, terei de pensar somente no que é preciso fazer. E terá de chegar ao ponto de lhe ser impossível ter medo ou desanimar-se, pelo menos em seu foro íntimo, diante de situações que antes lhe causavam receio. Através de autoeducação nesse sentido, o indivíduo desenvolve em si forças bem determinadas, de que necessita se tiver de ser iniciado em mistérios superiores. Assim como o homem físico precisa de energia nervosa para utilizar seus sentidos físicos, da mesma forma o homem espiritual precisa daquela força que se desenvolve somente em seres de natureza intrépida e corajosa. Quem penetra nos mundos superiores vê, pois, coisas que, pelas ilusões dos sentidos, permanecem escondidas à vista do ser humano comum. Pois ao impedir-nos de olhar também a verdade superior, os sentidos físicos são benfeitores do ser humano. Graças a eles ocultam-se ao homem coisas que, vistas sem preparação, causar-lhe uma imensa consternação, pois ele não poderia suportar sua visão.
O discípulo deve ser capaz de suportar essa visão. Ele perderá certos apoios, no mundo exterior, que lhe devia justamente a seu emaranhamento na ilusão. É real e literalmente como se chamássemos a atenção de alguém para um perigo ao qual ele há muito estivesse exposto sem, no entanto, ter tido conhecimento do mesmo. Antes ele não tinha medo, mas agora, sabendo a respeito, este lhe sobrevém, embora o perigo não tenha aumentado pelo facto de se tornar conhecido. As forças do cosmos são destrutivas e construtivas. O destino das entidades exteriores consiste em nascer e perecer. O conhecedor deverá observar a actuação dessas forças no curso desse destino. O véu que na vida comum cobre a vista espiritual deverá ser afastado. Mas o próprio indivíduo está entretecido a essas forças, a esse destino. Em sua própria natureza jazem forças destrutivas e construtivas. Tão desvendadas as outras coisas se apresentam ao olhar do conhecedor quanto a própria alma se mostra a si mesma. Diante de tal autoconhecimento, o discípulo não pode perder a força. E esta só não lhe faltará se ele vier munido de um bom excedente dela. Para que este seja o caso, ele terá de aprender a conservar a calma e segurança interiores em situações difíceis da vida. Terá de criar, em si, uma forte confiança nos bons poderes da existência. Terá de estar preparado para o fato de que alguns motivos que até então o haviam dirigido deixarão de dirigi-lo. Terá de reconhecer que até então fez e pensou muita coisa só por ter vivido emaranhado na ignorância. Motivos como os que havia possuído até então serão eliminados. Ele agia muitas vezes por vaidade. Constatará quão indizivelmente inútil qualquer vaidade é para o conhecedor. Fazia muitas coisas por ganância. Descobrirá quão destrutiva toda a ganância é. Terá de desenvolver impulsos inteiramente novos para o agir e o pensar. E justamente para isso é preciso ter coragem e intrepidez. Sobretudo, trata-se de cultivar essa coragem e intrepidez no mais íntimo da própria vida de pensamentos. O discípulo terá de aprender a não desanimar face a um insucesso. Deverá ser capaz do seguinte pensamento: quero esquecer que esse assunto malogrou outra vez para mim. Tentarei novamente, como se nada houvesse acontecido. Desta forma, ele lutará conquistando a convicção de que os mananciais e forças do universo, de onde ele pode aurir, são inesgotáveis. Ele se esforçará, sempre de novo, por alcançar o espiritual que o elevará e sustentará, não obstante quantas vezes seu elemento terreno se tenha demonstrado impotente e fraco. Deverá ser capaz de enfrentar o futuro, de não se deixar perturbar, nessa aspiração, por nenhuma experiência do passado. Tendo o indivíduo adquirido até certo grau as qualidades descritas, estará amadurecido para vivenciar os verdadeiros nomes das coisas que representam a chave do saber superior. Pois a iniciação consiste em se aprender a designar as coisas do universo pelo nome que tem no espírito de seus divinos autores. Nesses seus nomes jazem os mistérios das coisas. Eis porque os iniciados falam uma linguagem diferente dos não iniciados, já que os primeiros dizem as denominações pelas quais os próprios seres foram criados. No próximo capítulo será abordada a iniciação em si, na medida em que dela seja possível falar. A iniciação. A iniciação é o mais alto dos graus de uma disciplina do oculto sobre o qual ainda é possível, num texto, fazer alusões compreensíveis a todos. Tudo o que ultrapassa é de comunicação difícil de compreender. Mas também a isso encontrará acesso cada um que, através da preparação, iluminação e iniciação, haja avançado até os mistérios inferiores. O saber e a capacidade proporcionados a um indivíduo por meio da iniciação ele só poderia adquirir, sem esta, num futuro muito remoto, após muitas encarnações, através de um caminho e também de forma completamente diferentes. Quem hoje é iniciado vivencia algo que de outra forma experimentaria muito mais tarde, sob condições inteiramente diversas. Um indivíduo só consegue realmente experimentar,
dos mistérios da existência, tanto quanto corresponde ao grau de seu amadurecimento. Só por isso existem obstáculos aos graus superiores do saber e do ser capaz. O homem não deve usar uma arma de fogo antes que disponha de suficiente experiência a fim de, através de seu uso,